Tudo bem? Sou Márcio. Estou fazendo aqui o PIO, o Projeto Integrador, e nesse caso aqui eu vou mostrar como é que foi feita a aplicação da aula multidisciplinar de matemática, só que uma aula de administração. Como eu fiz isso? Eu fiz a demonstração de como era utilizado o Teorema de Pitágoras e como foi utilizado para resolver um conflito entre os agricultores na época. Quais foram os passos que eu tomei para planejar essa aula? Definição de objetivo de aula, que foi utilizado o Teorema de Pitágoras para solucionar o problema administrativo. Na época, como os faraós tinham que separar uma quantidade igual para cada agricultor, se eles pegassem um quadrado, acabava ficando um losango, tudo, e acabava gerando conflitos entre seus agricultores, né? E nisso acabava gerando uma dor de cabeça para o faraó. Fiz uma explicação rápida com meus alunos, em torno de 10 minutos, sobre o Teorema de Pitágoras. Vi até onde eles conheciam, se eles conheciam, quais eram os conhecimentos prévios deles, né? E passei a situação problema, que é justamente essa que eu falei para vocês. Levei mais ou menos uns 10 minutos explicando como é que era a situação problema e fiz uma aplicação de uma situação problema em sala de aula. Se, por exemplo, nós temos uma área lá na escola de um bosque, se fôssemos separar por salas um pedaço desse bosque para que eles fizessem um canteirinho lá de flores ou até mesmo um jardinzinho, alguma coisa do tipo. Expliquei para eles como é que foi utilizado naquela época, que eles usavam cordas para ser demarcado através de triângulo, porque aí conseguia fazer um ângulo reto. Com esse ângulo reto conseguia fazer a disseminação de outro triângulo, que se tornava um retângulo ou um quadrado, para conseguir chegar na solução onde cada um teria uma parte igual do terreno, evitando conflitos assim. E nesse caso a gente não geraria um conflito, na verdade a gente estava tentando achar uma solução para a escola para dividir esse bosque para vários alunos. Corda para colocar em prática a aprendizagem. Após realizarmos os cálculos, nos dirigimos a essa área verde da escola, colocamos em prática a teoria. Levamos mais ou menos uns 20 minutos, que normalmente até eles se organizarem tudo. Então leva um tempinho para eles se organizarem para a gente conseguir fazer a aula prática. Ou seja, acabei utilizando uma metodologia ativa, onde os alunos acabaram sendo protagonistas. Eles pegaram, fizeram, colocaram a mão na massa, pegamos pedaços de galhos no chão, pegamos a corda que eu levei e a trena, medimos através dos cálculos que utilizamos e fizemos essas demarcações. Expliquei que assim como os faraós usaram essa técnica para evitar os conflitos, a gente podia usar essa técnica também para uma tomada de decisão na administração. Se, por exemplo, a gente quer que essa área seja dividida igualmente entre as salas de aula que temos, a gente pode pegar a área total ali para dividir uma quantidade e fazermos a demarcação de uma forma mais justa, utilizando o triângulo retângulo. Foi muito interessante o entusiasmo dos alunos e a participação deles, que eles se sentiram incluídos e tinham mais vontade de fazer aquele trabalho ali. Aqui são a demonstração que nós fizemos na sala de aula, os cálculos para chegar até onde fomos para a parte prática, né? Depois que eu passei a parte do teorema, expliquei para eles como é que funcionava, expliquei o que era o Teorema de Pitágoras. Muitos deles até me questionaram uma coisa que nós, como professores de matemática, sabemos, que eles comentaram assim, mas o Teorema de Pitágoras não tem histórias aí, dados históricos que não foi ele que inventou o teorema? Falei, é complicado dizer isso, mas tem relatos históricos que realmente mostram que o Teorema de Pitágoras tem função antes dele, já tinha utilização antes dele, antes de Pitágoras. E, além do mais, sabemos que Pitágoras viajou entre outras partes, até mesmo uma das partes foi Egito, para adquirir mais conhecimento.
Aqui foi a parte prática. Chegamos no terreno, pegamos lá, esticou, fiz junto com eles, ajudei eles lá, só fiz assim uma parte mais demonstrativa explicando para eles como eles deveriam fazer e eles colocaram a mão na massa e colocaram o processo para andar. Fizeram a medição do triângulo, após esse eles depois fizeram a outra parte, fizeram a parte inversa para pegar um retângulo. Com isso, consegui colocar em prática uma aula multidisciplinar, onde foi aplicado em uma aula de administração, ou seja, para resolver um conflito, como poderíamos resolver, dar uma solução, por exemplo, no caso foi dos farol, era resolução de conflito, e no nosso caso, resolução de um problema que estava ali, que a gente poderia distribuir de uma forma mais igualitária esse terreno para que todos plantassem, ou fizesse horta, ou cada um desse um destino apropriado para aquela área ali que foi reservada para eles. Muito obrigado e até mais.